Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de dia, de tarde ou de noite. Hoje é dia 20 de maio de 2025. Estamos aqui mais uma vez nos ingressos do Sol, desta vez no signo de Gêmeos. E isso vai acontecer às 15 horas e 54 minutos. Na realidade, estou gravando agora às 15h16. Então, durante o nosso bate-papo por aqui, na gravação, o Sol vai ingressar em Gêmeos. Nada mais apropriado para um podcast que está usando os canais, as redes para comunicação de mim para vocês, da Gaia para vocês. E como todos os meses, comentamos sobre os mapas dos ingressos, né? Comentando sobre o mês correspondente, né? Como pode ser as perspectivas para as pessoas, para o Brasil e para o mundo também. Lógico, exigiria muito mais tempo, né? Para avaliar um país, o mundo todo, mas eu dou coisas básicas, né? Para as coisas que estão acontecendo nesse período correspondente agora. E esse mês aqui vai ser interessante, astrologicamente falando, né? Temos duas coisas interessantíssimas acontecendo. Uma delas, Saturno ingressa em Áries, dia 25 de maio, né? Depois de 29 anos, 30 anos, ele volta a ingressar no signo de Áries. Ele volta para Peixes um pouquinho, fica retrógrado, depois ele vai ingressar em Áries de vez. E também Júpiter ingressa no signo de Câncer, dia 10 de junho, dentro desse período do ingresso do Sol em Gêmeos. E é interessante que o Saturno vai entrar em Áries, né? E vai se encontrar com o Netuno. Na realidade, Netuno já está em Áries, né? Mas exatamente o mesmo encontro, mesmo grau, chama-se grau partiu, né? Vai ser em 2026. Mas eles estão na órbita já, Saturno em conjunção com Netuno, no signo de Áries. E é significativo pelo seguinte motivo. É importante quando planetas ingressam nos signos. Sempre é significativo, principalmente quando são planetas geracionais, como Plutão, Netuno e Urano, e também o Saturno e o Júpiter, que são sociais. Então, é sempre impactante, significativo, que muda o clima historicamente, socialmente, politicamente, por aí afora. Ambientalmente, pessoalmente, com as pessoas também nas suas relações. Ah, mas desse ano de 2025, né, já tenho comentado já há um tempo já, temos muitas coisas acontecendo. Plutão entrou recentemente em Aquário, está bem no comecinho. O Netuno ingressou em Peixes, em Áries, desculpe, em Áries, recentemente. O Urano vai ingressar em Gêmeos em breve também, nesse ano, daqui a poucas semanas. E o Saturno também ingressa em Áries também, junto com o Netuno. E o Júpiter também atravessa para Câncer, como todos os anos faz passagens. Então, como eu tenho falado já há um bom tempo, já 2025 é um ano bem particular, bem interessante. Muitas mudanças acontecendo. Não é de um dia para o outro que acontecem as mudanças, mas na realidade as coisas já vêm se manifestando já há um tempo já. E daqui em diante começa o processo definitivo e essas mudanças tendem a se instalar em pouco tempo. Digamos, 2 anos, estabiliza tudo isso e começamos um novo ciclo, certamente. Ciclo significativo. Se pensar em Plutão em Aquário ficar 20 anos, nos próximos 20 anos serão bastante significativos em termos sociais, culturais, também nesse sentido. O Netuno ingressa em Áries, começa um novo momento histórico, até espiritual. É interessante, né? O Papa Francisco imagina, ele assumiu o papado, né, quando o Netuno entrou em Peixes. Todo o papado dele foi com o Netuno em Peixes. E agora um novo ciclo se inicia com o Papa Leão XIV, com Netuno em Áries, que pode ser bem significativo, um novo ciclo, um novo início de um novo impulso espiritual. Bem interessante, vamos aguardar por isso. Muito junto com Saturno. Mas enfim, vamos comentar depois. E é bastante significativo. Mas vamos comentar então desse mês correspondente, de hoje até o próximo período, quando o Sol ingressa em Câncer. Deixa eu só colocar esse slide por aqui, a tela com o nosso gráfico por aqui, que é esse aqui. Esse aqui é o mapa do ingresso do Sol no signo de Gêmeos, 0 graus de Gêmeos, né? E nesse caso, temos essa configuração, então esse quadro cósmico, dia 20 de maio de 2025, 15 horas e 54 minutos, né? E temos esse caso por aqui, a seguinte configuração. O Sol em Gêmeos, 0 graus de Gêmeos, como está por aqui. A Lua em Peixes, bem no comecinho de Peixes. Mercúrio em Touro, como está essa posição por aqui. A Vênus está em Áries, também nessa posição por aqui. O Marte em Leão. Então, nessa posição, ele vai entrar em outros signos em breve por aí também. E não só isso, né? Júpiter ainda está em Gêmeos, vai entrar em Câncer também. Saturno continua em Peixes, né? E no finalzinho, 29 e 39, vai entrar em Áries daqui a pouquíssimos momentos. Urano em Touro, vai ingressar em Gêmeos em breve também. O Netuno em Áries, já está a 1 grau e 39 nessa condição por aqui. Já está entrando nessa condição de novo ciclo. E vai encontrar com o Saturno, aliás, o Saturno vai encontrar com o Netuno em breve tem por aqui. O Plutão já ingressou em Aquário de vez. Ele fez o seguinte, ano passado ele entrou em Aquário, voltou para trás em Capricórnio, voltou para Aquário, agora entrou de vez
nessa condição. Mas digamos que vamos estar bem no começo, né? Então é uma fase de, lógico, grandes mudanças. Está retrógrado, por sinal, esse portanto. Ele volta um pouquinho para trás, não chega a sair de Aquário, ele não volta para Capricórnio, não tem mais essa condição, ou seja, começou um novo ciclo. Quando foi em 2020, né, já iniciou uma condição que foi a seguinte, né? Júpiter junto com Saturno em Aquário começou um ciclo que dura muitos anos, né? É o novo ciclo de ar, que vai ficar em pauta essas próximas décadas, né? As questões culturais, relacionais, sociais, econômicas, nem tanto, mas políticas, certamente. Então, um novo ciclo de ar onde as relações estarão em pauta. Novo conceito artístico, novo conceito social e nas relações humanas. Vai ser bastante interessante tudo isso. Mas, enfim, vamos comentar então como está esse mês correspondente por aqui. Só em Gêmeos, como todos os anos por volta dessa data, eu só ingresso em Gêmeos. Aí, por sinal, já parabenizando os geminianos, no que eu me incluo também. Parabéns por esse novo ciclo que começa agora. Começa daqui a pouco, por sinal. Eu estou na gravação aqui às 15h22 do dia 20 de maio. Então, só ingressar daqui a pouquíssimo tempo, 30 minutos, né? Às 15h54, no signo de Gêmeos. Então, já estamos com o pé em Gêmeos, certamente, por aqui. E esse Sol, nesse signo de Gêmeos, né, que já está nessa marcação, daqui a poucos momentos, ele está em quadratura com a Lua, né, a Lua minguando nessa condição, e recebe um sextil de Saturno, nesse caso por aqui, sextil de Saturno, recebe uma conjunção de Urano, que também é significativo. Na realidade, o Sol está em Gêmeos, o Urano está no finzinho de Touro, então já estão em órbita de conjunção. Vai em breve estar juntinhos os dois nessa situação. Como todos os anos acontece, o Sol dá a volta completa em conta com Urano e com todos os planetas, né? Ah, mas, enfim, vai ser significativo que vai ser junto com Urano em Gêmeos também nesse caso. O Netuno está em Áries, Plutão está em Aquário nessa condição. Então, estamos todos nessas condições aqui. E por conta dessa situação, vou fazer comentários, né? Que você pode associar as questões políticas, sociais, econômicas do seu país, cidade, escritório, escola, colégio, família, ou o que for. Então, digamos, são orientações gerais para as pessoas, né, e para o mundo também, nesse sentido. De novo, isso não é uma previsão mundial para os países, que tem que cada país pegar suas considerações bem pessoais e políticas e circunstanciais e lançar esse mapa daquele país. Mesma coisa no Brasil, vou comentar no Brasil depois, mas para coisas bem básicas, né? Como é que pode esse ingresso se manifestar nesse mapa do Brasil? Vou fazer secundárias também do Brasil, trânsito por aí afora. Mas em termos de questões pessoais, todos nós estamos inseridos no globo e, por conta disso, esse mapa desse ingresso, que é o quadro cósmico do dia 20 de maio, 1554, ele também estimula muitas ações nossas. Não vai fazer acontecer as coisas, mas estimula e, por conta dessa condição, sabendo como é esse quadro, como é essa condição que favorece ou às vezes desfavorece, nós administramos o momento e aproveitamos da melhor maneira possível esse céu desse instante, que eu chamo de siga o céu. Siga o céu que você vai se dar bem. Na verdade, se você seguir o céu, seguir a natureza, né, você vai ter boas condições de estar bem com o momento, estar bem com a natureza. E bem consigo mesmo também nesse sentido. Enfim, nesse caso, por aí começando pelo Sol, o Sol está em Gêmeos, como todos os anos entra em Gêmeos. Tem uma coisa interessante, né? O pessoal fala, o Sol ingressou em Gêmeos, as pessoas vão estar mais comunicativas, voláteis, dinâmicas. As pessoas que nascerem agora incorporarão essa condição. Não vai fazer com que as pessoas se tornem comunicativas e expressivas. Ninguém vai se tornar geminiano, né? Mas o Sol em Gêmeos marca o início de um período, né? Onde, digamos que no mundo inteiro, as comunicações estarão em evidência, junto com outras situações aos montes por aí também, né? A fala, o interesse artístico também, do posto as condições nesse sentido. Mas o Sol recebe uma quadratura da Lua, minguando. Posso pensar a seguinte condição: nesse momento que o Sol recebe uma quadratura da Lua, minguante, né? Há uma tendência às pessoas guardarem seus sentimentos, guardarem suas emoções. É uma lua de peixes, memórias, sentimentos. Então, pode ter pensado numa situação assim. Pode ser um período que as pessoas vão conter-se nas suas manifestações emocionais, que até certo ponto pode ser interessante, mas podem guardar mágoas. Isso pode acontecer. Lógico, eu estou colocando isso, tem que ver as circunstâncias da pessoa, sua família, seu estado, nação, país, até o seu condomínio. Mas uma tendência é isso, as pessoas guardarem-se, reservarem-se nas suas manifestações emocionais e guardarem situações do passado também. Mas mesmo assim, nada de complicado, porque esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Saturno, onde as pessoas, mesmo se contendo um pouco mais emocionalmente, não se expondo totalmente, serão mais coerentes, mais realizadoras, mais realistas até.
e até mais, digamos, assertivas, no sentido de serem mais objetivas, né? É interessante porque tem essa condição de mágoas, sentimentos guardados, mas com Saturno fazendo essa boa colocação, nós colocamos cada coisa no seu lugar. Então, nós vamos interferir nessas nossas emoções, nossos instintos, nossas ações. E essa condição de o Sol estar recebendo um bom aspecto de Saturno, faz com que esse período seja propício às pessoas realizarem coisas, concretizarem seus projetos. É bem interessante, dessa boa possibilidade. Em qualquer situação, temos mundiais e políticos, inclusive também. Esse mesmo Sol está em conjunção a Urano. Olha, digamos que as liberdades estarão em pauta, liberdades, igualdades e fraternidades, como diria na Revolução Francesa, essa condição. As pessoas tenderão, de certo modo, a ser imbuídas de liberdade, igualdade e fraternidade, mas de espontaneidade, criatividade, irreverência, e não querendo aceitar ordens, não querendo seguir normas e dogmas, que pode ser interessante, modificar padrões que estavam estabelecidos até então, de certo modo, não estavam mais favorecendo a sociedade ou as coisas em andamento. E é bem essa condição, com essa condição dessa Lua fazendo quadratura ao Sol, que traz coisas do passado, memórias, mas com Saturno muito realista, que percebe as coisas de modo concreto, com Urano, que rompe com coisas antigas, pode pensar a seguinte condição. Vocês podem perceber, tem essa possibilidade, que se você estava tendo atitudes e ações que vai acontecendo, vai fazendo, dá resultado, opa, para um pouco e vê se está certa essa condição. Tá? Não é nem parar, é continuar fazendo as coisas, mas desacelerar o ritmo e, por conta disso, talvez pensar em outras possibilidades. Talvez esse sistema que está em andamento seja desgastado, não tenha mais sentido algum. Então, o que é importante agora é modificar as coisas, romper com padrões estabelecidos que não dão resultados. Esse bom aspecto com Saturno pode ser interessante porque ele marca que nós estamos mais realistas, mais objetivos, desligando um pouco das ilusões ou das percepções que talvez pudesse dar certo romanticamente certas coisas. Então pode ser interessante. E como esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Netuno, que estão juntos, Saturno e Netuno, né? Há uma condição de você poder perceber melhor outras possibilidades. Há condição para isso. Usar sua intuição, sua percepção, o que pode ser feito para melhorar o momento atual. Como tem esse bom aspecto de Plutão também, nesse grande sexto por aqui, a ideia é que fazer mudanças estratégicas e substanciais de base vai ser bastante importante nesse período. Então, em qualquer situação, faça mudanças. Se você percebe que as coisas que estão em andamento não estão dando resultados, então é hora de mudar, de encerrar um ciclo, de começar uma nova possibilidade. Mas, de novo, esse Plutão ficou retrógrado, então é questão de você repensar como pode fazer a mudança. Vai ser bem interessante. Não vai atrasar nada, não. Né? O pessoal fala muito do retrogradação, que atrasa tudo, não atrasa. É o repensar e reavaliar. Então, fazer mudanças necessárias agora são fundamentais e importantes para que os projetos possam ter um bom andamento. Mas uma coisa que é interessante e importantíssima também, mudar a direção, fazer novas possibilidades. Ser criativo, soltar sua imaginação também, mas ser criativo para poder mudar as coisas. Né? Esse sistema vigente que vinha até então acontecendo não dá mais resultado. Outra coisa, se por acaso você tem feito um planejamento, um projeto, uma coisa qualquer que está em andamento, e que está dando resultado, esse período é excelente para poder fazer o quê? Até repensar como pode ficar melhor, que já vem dando resultado, então vamos fazer ficar melhor ainda. É ótimo, né? Você não tem que ter a preocupação de ter que mudar as coisas, mas deixar as coisas estáveis, continuando, para fazer mudanças, para poder subir, crescer melhor ainda. Então, é bastante interessante essa fase por aqui. A Lua está em peixes, né? A Lua em peixes, né? Como eu falei, minguando junto com o Sol, guarda muitos sentimentos, mas a Lua em peixes tem um caráter muito de compreensão, de perceber, de sentir, e até de usar muito a intuição e perceber o que está acontecendo ao redor, para ver o que pode ser feito também. É uma Lua que pode dar um caráter mais de compreensão, mais de percepção das necessidades das pessoas. Então, favorece muito. Então, é uma boa posição a Lua em peixes, né? É uma boa condição. E essa condição dessa Lua em peixes favoreceria muito, então, favorece, né? As pessoas entenderem as situações, compreenderem as pessoas. Perdoar as pessoas, se for o caso de perdoar, pode até perdoar, mas entender as suas razões. Se você se magoou com alguém por motivo qualquer, entenda as razões das pessoas. Não precisa perdoar totalmente, não, mas entenda as razões das pessoas. E já entendendo as razões das pessoas, já é um bom caminho andado. Alivia as tensões. E é uma fase de encerrar situações, encerrar mágoas também, como já comentei anteriormente, encerrar situações, deixar as coisas para trás e seguir em frente para o futuro, como sempre vem acontecendo. Aliás, sempre aconteceu, né? O futuro sempre está em andamento. Aliás,
sempre está à frente, né? O presente é um futuro que chegou agora, tá? Mas ele continua na frente ainda no futuro. Então, sempre está chegando. Nós vamos mudar as coisas, porque o futuro chega rápido, muito rápido, né? Tem essa condição. Essa lua em peixes, então, poderia dar esse caráter de compreensão e sensibilidade também. Pode favorecer também uma condição de um novo sentimento espiritual também no período e momento dessa possibilidade. O mundo está tenso, o mundo está em guerras, o mundo está complicado também. Mas esse momento agora, que é um momento que passa efemeramente, né? ah, Vale a pena ter esse tipo de postura, fazer mudanças necessárias, né? É importante fazer isso agora. O Mercúrio se posiciona em touro nessa condição por aqui, e por se posicionar em touro, tem a seguinte condição: ele favorece muito as pessoas, né, a concretizarem seus objetivos, seus projetos, dá essa possibilidade. Tem essa condição. Mercúrio em touro é um Mercúrio muito concretizador. Pensa e concretiza, pensa e realiza, pensa e coloca em prática. O senão de Mercúrio em touro é uma convicção, lógico, né? Então, são muito mais convictas, ficam muito mais convictas, mas é um tanto de teimosia. Então, de certo modo, as coisas estarão com convicção, com concretização, com estabilização, mas um tanto intransigentes nas suas ações. Então, não vamos entrar nessa de sermos duros, teimosos, né, para evitar essas mudanças necessárias. Ou seja, vamos pensar que é importante concretizar e ter resultados, mas não teimar e insistir numa situação que já não dá mais resultados em termos sociais, emocionais, ou o que for. E tem essa condição, Mercúrio em Touro. Então, é perceber as coisas do modo real. O que acontece com esse Mercúrio em Touro é que ele está recebendo uma quadratura de Marte. E, por conta dessa condição, as pessoas ficam realmente agressivas, intransigentes, teimosas, digamos, agressivamente teimosas. Até na fala, na expressão, não aceitando opiniões, não aceitando que fez erro, não aceitando de modo algum outras opiniões. Do Martins Leão, que é muito imperioso nessa situação. Então, uma coisa que é importante, talvez, tentar flexibilizar. Evidente que o céu tem essa tensão. Sabendo como funciona o céu, administremos isso tudo. Esse Mercúrio, com essa condição de ser recebido esse mau aspecto de Marte por aqui, pode dar essas condições de sermos agressivos, intransigentes e teimosos o suficiente para não podermos aproveitar as mudanças necessárias para uma melhora no planeta, no mundo. Esse Mercúrio está também na órbita de uma conjunção com Urano. Ou seja, né, as pessoas não só ficam agressivas e teimosas, como ficam, de repente, não querem receber ordens. O Urano, quando faz conjunção com Mercúrio, as pessoas ficam criativas, têm novas ideias, novos pensamentos, mas não aceitam ordens, não aceitam a opinião dos outros. Isso pode ser um pouco complicado com esse Mercúrio em touro, junto com Urano, também em touro, por enquanto. Então, atenção, né? Vamos ser, lógico, convictos, ter opiniões firmes e fortes, mas não sermos burros, né? Tem que ter essa atenção e esse cuidado. O Mercúrio, junto com o Urano, pode ser muita criatividade, mas estejamos abertos dentro do possível, que vai ser bem complicado, né? E novas possibilidades que se percebe já que se pode fazer mudanças, se pode fazer alterações. Então, façamos, né? Vamos fazer essa condição. Vênus. Vênus está em Áries. É uma Vênus muito intempestiva. Digamos que as pessoas aliás, as pessoas, o mundo passa por essa questão da Vênus em Áries. Então, as pessoas se manifestam, se posicionam, se colocam em termos sociais, o que for, né? Até afetivos. Mas às vezes pode passar um pouco do limite do que é o razoável, do que é o elegante também. Então, uma tendência das pessoas falarem o que é desnecessário, né? A ponto de causarem saias justas em qualquer situação, social, política, econômica, o que for. Então, vamos pensar assim, vamos interagir, é importante interagir socialmente, mas com calma. Temos o impulso, que é a Vênus em Ares da exposição, mas não sejamos deselegantes, a ponto de criar complicações nas comunicações, as relações entre as pessoas com essa Vênus em Ares, dá essa possibilidade. É evidente que essa Vênus está recebendo um bom aspecto de Marte, então está mais impulso em você se manifestar. Está certo, tem que se manifestar, tem que se colocar. Mas tem situações que a gente tem que seguir certos protocolos, então tem que ter essa atenção, esse cuidado. Mas não vamos nos conter nossas vontades, nossos desejos, nossas paixões. Mas não sejamos intransigentes e vamos aceitar que estamos errados quando alguém aponta os efeitos. E, se for o caso, até aceitar essas ideias dos outros, que tem algum empenho, que favoreceria essa compreensão, até aceitação, para fazer mudanças substanciais que estão marcadas por esse sol recebendo esses aspectos todos que eu já comentei anteriormente. Então, vai ser bem interessante sabermos em Ares,
recebendo um bom aspecto de Marte. Veja que interessante, a Vênus está em Áries, recebe um bom aspecto de Marte, que rege Áries. Então, digamos que essa Vênus, mesmo estando o que a gente chama de exílio, até impulso, às vezes pode ser um pouco inconsequente nas suas expressões sociais ou afetivas, mas digamos que tem esse impulso de se manifestar. Então, não impeçam suas manifestações, não se contenham, só controlar uma maneira como se coloca, uma maneira como se posiciona, como fala, interage com as pessoas socialmente e até afetivamente. Né? Dá até a ideia, quando está vendo os lineares, né? Que depende de muita coisa, lógico, né? Mas as pessoas manifestarem seus desejos, manifestarem suas paixões. Então é difícil eu falar assim, no modo geral, que o mundo inteiro estará com a condição de iniciar relações afetivas. Mas digamos que o céu favorece as pessoas a ter esse impulso de se manifestar, impulso de se colocar, de se posicionar afetivamente, sem timidez. Tem que ver o mapa de cada pessoa. Alguns têm mais facilidades ou menos facilidades, mas de modo geral as pessoas tenderão a ter esse padrão de funcionamento nesse sentido. O Marte está em Leão, né? O Marte tem que estar em Leão, né? É ação decisiva, firme, forte e objetiva, com empolgação, com animação, com entusiasmo. Né? Então as pessoas estarão imbuídas também nesse momento. De novo, ele não vai fazer as pessoas, ele estimula as pessoas a terem ações, serem bem colocadas, se posicionarem de modo até tanto imperioso. Até certo ponto pode ser bom, até certo ponto, né? Mas o Marte Leão às vezes pode não aceitar muito as opiniões alheias. De novo, signo fixo. Ele quer impor suas vontades, impor seu desejo, impor suas ações. Ele não recebe nenhum aspecto, ele está pleno nessa condição. Recebe só um bom aspecto, se pensar, de Vênus, que está lá em Áries, né? Mas o Marte, ele faz mais aspectos do que recebe. E esse Marte em Leão, mais dramático, mais imperioso, são bons dirigentes. Digamos que o Marte em Leão favorece muito qualquer tipo de ação em termos de direcionamento ou caráter de executivo, para as pessoas poderem se manifestar, se colocar e dirigir as pessoas. Então, digamos que o Marte em Leão é bom para líderes, para liderar. Então, não quer dizer que todo mundo vai ser líder, mas todo mundo pode estar com a sua vontade, talvez, de se posicionar. É aquela coisa, é muito cacique, de tudo junto, um tanto intransigente, não querendo aceitar ordens e opiniões, mas querendo mudar as coisas. Então, tem essas tensões. Tem essas tensões de querer fazer mudanças, essas percepções de fazer mudanças, alterações, mas do jeito de cada um pensa, do jeito que cada um pensa. Às vezes pode ser difícil conciliar tudo isso. Então, minha gente, né, vamos ser dignos, realistas, né, compreensivos, né, mas perceber que a necessidade de fazer mudanças é premente e é importante que nós temos a ação junto às pessoas, sem sermos deselegantes. Tenha postura, tenha atitude, mas não passe por cima das pessoas e não passe por cima de protocolos que são exigidos ou necessários para o bom convívio, para o bom viver, conviver com as pessoas. Isso é importante. O Júpiter continua sua marcha para os Gêmeos. Ele ainda continua recebendo uma quadratura de Saturno. E isso faz com que a economia receba um tanto de retração nesse sentido. Já há um tempo está acontecendo isso. Fica um tempinho no céu ainda a quadratura de Júpiter com Saturno. É o Saturno fazendo quadratura a Júpiter. Então dá um pouco dessa condição ainda. Então, digamos que é um crescimento meio calculado. Como o Júpiter está em Gêmeos, né? Então, às vezes, esse crescimento pode ficar um pouco esparso, pode ser um pouco distribuído, um pouco diluído. E como tem essa condição do Saturno fazer quadratura a esse Júpiter que ainda está em Gêmeos, né? Posso pensar que esses projetos de expansão e crescimento em várias direções pode ficar um pouco travados, um pouco lentos. Vamos pensar assim, para todo o planeta, todas as pessoas, todas as escalas, todos os níveis. Tenha projetos. Muitos projetos têm que ter atenção, que em muitas frentes talvez não tenhamos condições de fazer com que eles andem de modo adequado. Então, muita frente para pouco esforço para cada um deles. Na verdade, é como se fosse muito esforço espalhado, disperso, e às vezes não dá muito bom resultado, em todas as direções, todos os sentidos. Políticos, sociais, econômicos, condominais, sociais, comerciais, matrimoniais. Então, atenção para essas condições. Mas, em termos econômicos, o mundo está nessa situação. É muita coisa, muitos projetos e uma certa tensão de travamento. Muitas conversas, tentar chegar nos acordos, o mundo trava. Lógico, é só você ver como está a economia do mundo, uma série de medidas que estão acontecendo no mundo, ajustes, íris e vires, constantemente. Então, tem essa condição naturalmente acontecendo no planeta. O Saturno continua a sua marcha ainda por Peixes, vai ingressar em Áries daqui a 5 dias, 25 de maio,
Vai ser no domingo próximo agora, né? E vai começar um outro período. Saturno em Áries. Eu não vou nem comentar mais Saturno em Peixes, que já está no pé da boca de Áries. Olha, está nessa situação Saturno em Áries do que a gente chama de queda, onde ele passa a cada 29 anos e fica por 2 anos e meio. O, o Saturno em Áries, né, talvez exija das pessoas, né, competência, disciplina e esforço para que haja crescimento. As coisas não terão resultados imediatos, vai exigir muito esforço. Mas é uma tendência a pessoas se sentirem sobrecarregadas, todos nós, sobrecarregados, um pouco tensos, para que a coisa se movimenta, mas não dá resultados imediatos, e não é assim mesmo. Resultados a médio e longo prazo, mas é necessário esforço, coragem, competência, empreendedorismo. Não pode ter medo e nem reclamar, né? É aquela condição, Saturno, quando passa por Áries, é como se exigisse o melhor de Áries. Tem que ter coragem, tem que ter competência, tem que ter empreendedorismo e dinamismo. E não ficar parado, se movimentar. Apesar que os saturnianos dá uma sensação de que as coisas não andam, as coisas não funcionam. Aquela lentidão, isso dá irritação. Então as pessoas podem se irritar com muita facilidade. Ter dor de cabeça, ter irritação, encher o saco das pessoas, tem que ter esforço. As coisas serão fáceis? Serão para quem de repente se esforçar. E mesmo assim com muito esforço. Serão difíceis para quem reclamar, serão mais difíceis ainda, né? Se você achar que é difícil, vai ser pior. Então, se esforce, seja competente, tenha projetos e coloque em prática. Por quê? Porque é necessário, para que as coisas dêem resultados. Rápidos? Não. Médio prazo. Que prazo seria isso? Aí depende de cada coisa, de cada projeto, né? Se é um projeto num prédio, num condomínio, se é escola, se é num país, ou o que for. Mas de esforço e resultados médio prazo. Ou até longo prazo também, viu? Depende das coisas que acontecem nesse sentido. Mas esse Saturno está recebendo, né, muitos bons aspectos. Ó, está nesse ponto por aqui. Recebe um bom aspecto de Urano. Então, a ideia é a seguinte, né? Criar novos projetos e realizá-los é bastante coerente, bastante interessante. Novas ideias, modificações, reestruturação, reformulação de projetos que já estão dando bom resultado, mas que podem ser remodelados para ter melhores resultados ainda. Esse Saturno recebe um aspecto de conjunção de Netuno. E isso pode atrapalhar um pouco, né? As pessoas se dispersarem, ficarem de repente um pouco. Ou desiludem, se desencantam com as coisas que não dão resultados imediatos, ou então se iludirem achando que tudo vai ser rápido demais e depois se decepcionam. Então, há que se ter essa medida, né, de Saturno e Netuno, né? Realizar, sim, tem que ter esforço. Vai ser puxado? Vai ser puxado. Vai dar resultados imediatos? Não tão já, mas não esmoreçam de jeito algum. Mas não se encantem que vai ter grandes resultados daqui a 2 dias. E não desanime também que não vai ser daqui a uma semana. Tem essa condição. Esse mesmo Saturno recebe um bom aspecto de Plutão, né? Isso também favorece o quê? Esforços, resiliência para poder rever projetos, reavaliar direções, reavaliar a realidade. E a mudança de tudo isso, existe condição para isso? Existe, de você mudar e fazer novas direções, em todos os sentidos. O que eu estou falando por aqui, você adapta para a sua vida pessoal, social, política, familiar, até no seu escritório. Eu estou comentando com você sobre as suas coisas, das pessoas, de um planeta, do mundo e de uma empresa também nesse sentido. Então, dá essa boa condição, esse Saturno seria um bom aspecto Plutão, que está retrógrado, ou seja, mudanças são importantes e necessárias, já se sabe disso, né? E agora, por estar Plutão retrógrado, pode ser interessante repensar essas condições. Vai ser bastante interessante mesmo. E nesse caso, por conta disso tudo, né, temos boas condições de fazer essas avaliações melhores nesse futuro à frente por aqui, certamente. Uma outra questão por aqui. Urano. Urano, como eu comentei com vocês, ele está no finzinho de touro para entrar em Gêmeos. Vai ser um novo período, um novo ciclo, que as pessoas estão falando muito sobre essa constelação de Gêmeos, né? Novas tecnologias de informação, de comunicação, de interesses sociais, econômicos, blá, blá, e novas possibilidades de inteligência artificial, sistemas. Pode ser interessante? Pode ser interessante, sim. É que Urano passando por Gêmeos, né, vai mostrar realmente que o sistema de relações sociais, ah, políticas, relações humanas e de amizades, até de sindicatos e associações, está desgastado. Isso não vai ter mais nenhum tipo de sentido, vai ter que ser remodelado tudo isso. Ou seja, o tipo de condição que nós estamos favorecendo ou dando
As relações, de modo geral, não têm mais nenhum tipo de significado. Não dá mais resultado. Vão ter conflitos, confrontos, questionamentos das relações. As pessoas vão ter que repensar o que é relacionar-se com as pessoas em todos os sentidos. No casamento, na parceria, no que for. E essa condição das questões que falam sobre inteligência artificial, tecnologia de informação, vai ter uma grande aceleração, imensa. Pode até se pensar que essa inteligência artificial, que está cada vez mais evidenciada no mundo, né, pode ajudar muito, né, no sentido de você fazer um texto, fazer uma pesquisa, fazer um projeto e acelerar essas pesquisas. Entretanto, né, isso pode fazer com que as pessoas, né, deleguem para a inteligência artificial o pensar e o pesquisar, e não pensem mais, ficando, de repente, à mercê de um tipo de conceito que é captado em todas as redes de informações do mundo, que a inteligência artificial faz esse tipo de coisa. Então, não é que vai ser ruim, mas pode ser perigoso no sentido de as pessoas talvez não pensem mais e aceitem certas coisas que são concluídas pela inteligência artificial. É difícil, às vezes, né? Quando você faz perguntas para o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, eles nunca erram, não admitem que estamos errados, né? Até eles podem escrever. Talvez precise fazer mais pesquisa, mas eles se colocam, né, como se fosse a verdade. E as pessoas que estão com um pouco mais de desinteresse em voltar a atenção para o pensamento, né, pode aceitar certas ideias, aceitar certas opiniões e conceitos e não pensar mais, mas sim reproduzir um tipo de conhecimento. Até a ideia é que as pessoas não estarão mais fazendo pesquisa, mas reproduzindo textos. Qualquer situação, desde as faculdades, escolas, no dia a dia, da família ou o que for, nas redes sociais, reproduzindo informações que são certas, que estão estabelecidas como verdadeiras, que estão na rede, né? No grande oráculo, como falávamos há muito pouco tempo atrás, né? O grande oráculo era o Google, outras redes sociais nesse sentido. E estamos nessa hora agora por aqui. Tudo vai ficar melhor, tudo vai ficar bom, mas por enquanto temos que ter um certo cuidado, atenção, para nós não deixarmos que a nossa inteligência seja esquecida e a inteligência artificial seja vangloriada. E a burrice natural tome conta das pessoas. Tem que ter esse cuidado. Tudo vai se resolver depois, certamente, mas não de imediato, porque é de um dia para o outro que tudo muda. Temos que ter atenção com isso, né? E Plutão em Aquário talvez possa ajudar a ter um pouco de controle nessa situação, ou atrapalhar mais ainda, porque é o controle da comunicação, do pensamento, da opinião, que se coloca nas máquinas. A inteligência artificial, que é a detentora do conhecimento definitivo. E as pessoas não terão mais a capacidade de avaliar tudo isso. Então pode ser um pouco perigoso isso. Mas, por sorte, Urano, que está em Gêmeos, recebe um bom aspecto de Netuno. Isso favorece que possa fazer outras percepções, as pessoas perceberem, talvez fazer um outro uso para essas tecnologias de informação que estão acontecendo, estão vindo. Esse Urano recebe um bom aspecto de Plutão. E, de novo, né, a tecnologia pode avançar muito com Plutão fazendo um bom aspecto ao Urano, mas muito mesmo, que pode ser muito bom. Mas essa aceleração imensa que está acontecendo, talvez tenha que ser repensada. Não a aceleração em si, mas nós acompanharmos essa aceleração. Podemos ser atropelados pelo tempo. Então, Plutão fazendo um bom aspecto a esse Urano, vai fazer com que essa tecnologia avance imensamente, de modo bastante significativo, mas talvez possa atropelar a inteligência humana, fazendo surgir a burrice natural, humana também, certamente. Porque não é muito difícil, né? Burrice a ignorância ela é muito forte, principalmente quando se manifesta, né? Então pode estar acontecendo muito isso agora. As pessoas não pensam mais, delegam pessoas que pensam por elas. E por conta disso passam o poder a outras pessoas, que lideram grupos que pensam como esse líder. O Plutão em Aquário dessa posição também, viu? Vou comentar já já. Mas, enfim, esse Urano também recebe essa condição. Netuno está em Áries, já entrou em Áries já, início de um novo período que está ligado com a espiritualidade, até com as artes, pode ser bem interessante. Netuno em Áries não é ruim, né? Está numa posição interessante até. É o início, que é o signo de Áries, que é cardinal, e fogo também, início de novo impulso espiritual, artístico, musical, novo tipo de compreensão. Como eu comentei no começo do nosso bate-papo de hoje, né? O papado do Paulo, desculpa, o papado de Francisco, né? O Papa Francisco foi todo com Netuno em peixes, né? Da compreensão, da sensibilidade, da humildade.
E foi bom, foi bastante positivo mesmo, né? E esse nosso novo Papa, Papa Leão XIV, né? Tem pelo nome Leão, que ele é talentoso até para poder resolver uma série de situações. Quando entrou em Áries, esse próximo de 13 anos, né? Que não consigo avaliar quanto tempo vai ficar esse Papa no papado, né? Mas talvez por um bom tempo, que no entrou em Áries, né? Ele vai dar início a novos processos, um novo impulso da igreja, e não só da igreja, viu? Pode-se pensar das religiões, o pensamento vigente. Lógico, está junto com o Saturno, junto com o Saturno. Não pode ter um certo conservadorismo também ainda. Retrocessos, acho que não. Não acontecerá, certamente que não. Mas, digamos, um avanço um progressista, um avanço comedido, né, dessa possibilidade. Um avanço que não é assim tão evidenciado e rápido, mas um avanço comedido. Pode pensar desse modo por aqui. Então, dá essa possibilidade. E esse mesmo Netuno recebe um bom aspecto de Plutão. Então, começamos o papado, e não só o papado, mas esse período espiritual, artístico também, com Plutão fazendo bons aspectos a esse Netuno. Então, pode-se pensar, vai existir um novo tipo de conceito musical, artístico, implantado aos poucos, certamente, dessa possibilidade. E por toda essa condição, nós veremos como vai ser esse tipo de coisa, né, daqui em diante, dessa possibilidade. Veremos no futuro tudo isso. Aí temos essa boa condição. E esse Plutão fazendo bom aspecto com Netuno já aconteceu no século XX, a boa parte dele. Vai voltar a acontecer agora também, nesse século XXI, né? Até 2030 e poucos, né? Tem um bom chão pela frente ainda nessa situação. Um novo desenho da sociedade, um desenho da humanidade, dessa boa possibilidade. Temos grandes coisas à frente que vai acontecerem certamente por aqui. E sendo assim, podemos ver outras possibilidades, né? Outras condições por aqui. Vamos ver então como é que funciona agora os outros planetas em movimentação. Então, outras situações. Vamos ver agora, né? Outros planetas em movimentação. Plutão, só um minutinho só. Plutão está em movimento já há um bom tempo, já passando por Aquário, né? E, por sinal, né, ele está retrógrado, fica até dia 14 de abril nessa retrogradação. Então, tem um tempinho ainda a se ver essa retrogradação. E é interessante Plutão ir para retrógrado, né? Que mudanças necessárias podem ser muito bem pensadas. Então, um período de rever conceitos, rever projetos de mudanças substanciais. Na realidade, né, como eu já comentei agora há pouquinho, é importante que nós tenhamos a percepção de que é importante encerrar ciclos. E com esse Plutão retrógrado que vai até 14 de outubro, fica um bom tempo aqui, como todos os anos têm ficado nessa época do ano, é uma fase bastante boa. Poder rever uma série de conceitos que estão colocados em andamento que de repente tem que ser modificados. Nós vamos perceber que não tem outra alternativa, tem que modificar de fato mesmo. Vai ficar sempre no 3 graus de aquário, todo esse período por aqui. O Netuno, ele está em Áries, já passando entre 30 de março, continua à frente, vai ficar retrógrado em julho só, tem um tempo à frente por aqui. Continua a sua marcha por Áries. Vemos também o Urano, né, continua por Touro, e vai ingressar em Gêmeos dia 7 de julho. Né, tem um tempinho ainda então. Tempinho, o que são 2 meses, né, na realidade? Um mês e meio, na realidade, né? Então tem um tempinho à frente por aí. E vai começar todo aquele processo. Ele vai chegar a voltar um pouco para trás depois no finalzinho do ano, volta para todo, depois ele segue em frente em Gêmeos e daí em diante por 8 anos. Na idade de 7 a 8 anos. O Urano ele é um pouquinho irregular. Não tanto quanto o Plutão, mas ele pode ficar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, de 7 a 8 anos tem essa condição. O Saturno, né, como eu comentei já, ele, dia 25 de maio próximo, domingo próximo, agora ele vai entrar em Áries, né? Então, essa passagemzinha por aqui, com aquelas considerações. O Júpiter tem essa condição, 10 de junho ingressa em Câncer, né? E fica por muito tempo, um ano inteiro no signo de Câncer, né? Vai ficar retrógrado do Sol no comecinho do ano que vem, final desse ano de 25, o ano que vem tem essa condição. E esse aqui é o quadro de como está, né, esse nosso período. São os aspectos do céu. Se você olhar por aqui, tem muitos bons aspectos, né? São aspectos entre os planetas geracionais que são tensos. Então, são mudanças significativas e importantes. A gente percebe que o mundo está complicado, né? Mas olha, está complicado o mundo, mas essas complicações todas vão ser muito significativas para o novo modelo social e econômico do mundo, político, inclusive. Então, o mundo está passando por crises e as crises sempre dão um bom resultado depois das crises, lógico, né?
Então, vai ser bem interessante. Então, existe uma grande perspectiva, uma grande história no futuro acontecendo. Bons momentos no futuro, apesar das tensões atuais, né? Tem esse Júpiter mal colocado com Netuno, sonhos estranhos, fantasias, né? Uma coisa que acontece, Netuno mal colocado com Júpiter, né? Pode voltar a ter algum tipo de epidemia, né? Não vou dizer tão forte quanto aconteceu com a Covid, mas existe essa possibilidade. Ó, entre maio e julho. Temos até notícia no Brasil de gripe aviária, né? Mas não é impossível ter alguma coisa qualquer que pegue todo o planeta por aqui. Mas, de novo, com a pandemia, talvez não, mas com atenção nesse sentido. Eu vou ter esse cuidado. O Saturno volta, mais uma vez, a fazer um aspecto com o Saturno, Júpiter e Saturno, né? Há uma certa retração na economia e dificuldade de crescimento e expansão, que nós colocamos agora há pouquinho por aqui também. O Marte faz uma quadratura com Urano. Nesse trecho de maio a julho, atenção aqui, ó, Marte com Urano, atenção com acidentes aéreos, inclusive, né? Não é impossível essa condição. Tá? Mas tensões, rebeldias, manifestações de rebeldia da população de modo geral. Mas o Marte faz bom aspecto com Júpiter, que estimula, né, as pessoas, né, a desenvolverem com novos crescimentos, novas possibilidades. Então, dá essa condição de pessoas poderem, né, com mais confiança e dinamismo, né, atingir novos projetos. O Marte, bem colocado com Júpiter, né, favorece os esportes. Isso pode ser bem interessante também nesse período. Bem interessante mesmo. Temos um Marte em andamento por aqui. Ele está passando por Leão, 17 de junho entra em Virgem. Essa é a trajetória durante um ano do Marte. Mas 17 de junho ele vai ingressar em Virgem. E quando ele ingressar em Virgem, fica até 6 de agosto, quando entra em Libra, né? Esse Marte em Virgem favorece, né, ações objetivas, com disciplina, com precisão, com bastante eficiência. Dá um pouco mais de irritação às pessoas, que querem as coisas com resultados imediatos e perfeitos. Então, o perfeccionismo vai ser bem evidenciado nesse período. Mas atenção com Marte em Virgem, né? Pode ter movimentações, de modo geral, que envolvem as questões de saúde também, ou de trabalhos, de trabalho, né? Então, pode ter essa orientação. Mas positiva, que é, ele tem Virgem é uma boa posição, nesse sentido. Tá? Então, dá essa boa condição. E essa aqui é a trajetória do Marte, como eu comentei. Ele está fazendo esse mau aspecto ao Urano, nesse trecho aqui, é mais forte em junho, julho, por aqui, tá vendo? Quando ele fica em quadratura com Urano. Pode dar acidentes repentinos, situações inesperadas. Pode dar essa possibilidade. Como tem essa condição de ainda estar Urano em touro, no finzinho, né? Impacto na economia. E como também tem essa coisa de estar com o pezinho já em gêmeos nesse período por aqui, são situações que envolvem acidentes ou situações que envolvem a tecnologia de informação do planeta. Então é um pouco impossível ter algum tipo de impacto ou acidente qualquer que interfira nas condições das redes sociais, coisa da tecnologia, nesse sentido. Mas que se resolve com facilidade dessa condição. Vênus tem essa marcha por aqui, ela está em Áries, mas ela vai entrar em torno do dia 6 de junho, que é 2 semanas tem essa condição, e fica numa boa condição. A Vênus em Touros é mais suave, mais tranquila. As pessoas ficam imbuídas e estimuladas, né, a ações mais calmas, mais tranquilas, mais objetivas, com certa elegância também, com o signo fixo, né? Ah, favorece muito a economia. É um período curto, fica até 4 de julho, né? Nesse sentido, depois entra em Gêmeos, né? Mas favorece as coisas ligadas ao bem-estar, ao consumo, de modo muito positivo. Favorece bem essa condição. Pois o Mercúrio, ele vai ingressar em Gêmeos aqui, ele vai estar nessa condição aqui, dia 25 de maio, domingo próximo. Ele vai ingressar em Gêmeos e fica até dia 8 de junho, quando entra em Câncer. Né? Nesse terceiro, ele vai mudar de signo também por aqui. E o Mercúrio em Gêmeos é bastante significativo que está em domicílio, né? Sendo domicílio, o que acaba acontecendo? Comunicação, expressão, a troca de informações fica muito evidenciada. Muitos movimentos que envolvem as redes. Uma coisa interessante, hoje é dia 20 de maio, né? Falando de Gêmeos, falando do Mercúrio também. Hoje a Band News, que eu sigo sempre, né, faz 20 anos. Ela foi inaugurada há 20 anos atrás com o Sol ingressando em Gêmeos também. Então, sucesso o Band News tem por ser um jornalismo dinâmico, né, que tem essa marca de Gêmeos. Né? Enfim, né? Certo, então isso que está acontecendo com o mundo inteiro. Comentar sobre o Brasil nesse período, o Brasil em Gêmeos nessa fase aqui, nesse período. Né? De novo, mais informações, teve muita coisa certamente. Mas vamos ver
Aqui começa a condição agora, né, do Brasil, né? Então, essa condição aqui. Esse é o ingresso do Sol, esse, bom, o mapa do Brasil é esse aqui, né, que a gente já conhece já bastante, que é dia 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, São Paulo, aqui no Ipiranga, por aqui, Riacho do Ipiranga, e essa é a configuração do mapa, né? Sol de Virgem, a Lua em Gêmeos, junto com Júpiter, meio do céu em Escorpião, ascendente Aquário, né? Mapa mais do que testado, mais do que avaliado e corrigido, confirmadíssimo. É um relógio perfeito esse mapa do Brasil. Mas, enfim, temos aqui o ingresso do Sol no signo de Gêmeos, que vai ser 20 de maio, isso levantado para o Brasil, sempre se levanta para a capital do país, para Brasília, né? E nesse caso, que temos o Júpiter já ingressando na casa 9, né? E por conta dessa condição, né, deve ter um tipo de destaque internacional o Brasil, vai se posicionar perante o mundo nesse momento por aqui, né? Plutão está na casa 4 do Brasil, né? A oposição fica com muita força, né? Mas, ó, troca de poderes da oposição, isso pode acontecer com esse Plutão na casa 4. Uma coisa que acontece com o Plutão na casa 4 não é impossível também ter algum tipo de questão que envolve o solo do Brasil, algum tipo de desastre climático, alguma coisa qualquer nesse sentido que pega as águas pega o território, até as águas tem por aqui, mas algum tipo de situação climática ou natural que pode dar uma abalo na economia também, nesse mesmo sentido. A luta na casa 5 do Brasil, nesse ingresso do Sol. Movimentos que envolvem as artes. Teve até essa situação que o Brasil está sendo bem destacado em Cannes, então pode ser bem interessante. O Saturno, Netuno na casa 6 do Brasil. Doenças. Epidemia. Não chega a ser epidemia, mas essa condição de tem que ter atenção com essa questão da gripe aviária, que não pegue humanos, mas tem que ter atenção, porque outras situações podem acontecer que abalam também a economia. E tem que ver essa situação. E, inclusive, também alguma questão qualquer, da classe trabalhadora também, viu? Tem a Vênus lá dentro, que tudo se resolve nesse sentido. Tá? A casa 7 lá tem Mercúrio, então essa troca de informações constantes com o exterior acaba acontecendo. O Sol ele está ingressando na casa 8, então atenção com as dívidas, as questões da economia do país. Passamos recentemente, estamos passando por essas questões desse escândalo que envolveu o INSS, isso vai mexer com a economia, viu? Bastante. Esse Sol na casa 8, nesse ingresso do Sol, vai mexer bastante. São 6 bilhões de reais. Então, vai ter uma alteração. Por mais que não se comente muito sobre isso, né? Vai mexer nos cofres públicos, na dívida pública. Tem essa condição. Marte está bem alto no céu. Tem essa condição. E por Marte estar bem alto no céu, muitos movimentos que envolvem nossos governantes. Mas esse Marte em Leão na casa 10 dá essa possibilidade de nossos governantes, nossos representantes, né, serem muito autocráticos, egocêntricos, né? Às vezes não dando muita a bola para as opiniões alheias, serem muito mais centralizadores e autocráticos, dessa possibilidade nesse período. Agora, esse mapa de ingresso do Sol em Gêmeos é levantado para Brasília, né? E pega toda essa nossa região, de norte a sul, né? Então é importante nós projetarmos esse mapa desse instante para onde? Para o mapa do Brasil, que está aqui fora. E vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu comentei que tem essa grande conjunção Júpiter, desculpe, Saturno, Netuno, que é em cima do Plutão do Brasil, que rege meio do céu. E isso faz com que tenhamos situações onde, infelizmente, mas enfim, é a condição de os rumos do país que estão ligados com o meio do céu, que é Escorpião, né, possam passar por situações de complicações, porque faz função a Plutão que rege o meio do céu do Brasil. Tá? Há uma tendência, esse egocentrismo e esse autoritarismo ficar evidenciado. Lógico, nada que vai ser comparado a décadas atrás na ditadura, mas uma certa mão de ferro firme e forte que talvez seja necessário até para lidar com a economia de agora. Mas também é necessário que seja feita alguma coisa qualquer para que nós possamos conter ou resolver situações críticas que envolvem a economia. Até nesse caso que envolve essas questões dessa crise do INSS. Plutão está na casa 12. Então, ainda temos muitas coisas explodindo dos porões da República. Esse Plutão na casa 12 dessa possibilidade
dessa posição. E esse Plutão, dessa posição, na casa 12, faz quadratura ao Marte do país, está na casa 9, que rege a 10. Ou seja, situações que envolvem os rumos do país, crises, que podem ser resolvidas? Até podem, né? Eventualmente. O Lua está na casa 1 do país, também. Então, o povo está em evidência, o povo está se manifestando de um certo modo nessa condição. O Urano, ele está nessa condição, porque ele não está mais fazendo o posicionamento do céu, mas está na casa 4. Então, pode acontecer situações inesperadas que envolvam o território, envolvam o solo do país. O Sol passa pela casa 4 junto com o Urano, então situações de acidentes podem ocorrer nessa área. Júpiter passa pela casa 5 do país. Isso favorece muito as artes. Desde que aconteceu merecidamente o fenômeno Oscar para o Brasil, onde estou aqui, o Brasil está muito em destaque nas artes, e o Júpiter passando pela casa 5 favorece muito isso. Então, esperem mais destaques nesse ano por aqui ainda, nesse sentido. Tem essa boa condição. O meio do céu, do gesto do Sol, está apontando para a casa 10, 9 do Brasil. Estará em pauta de novo, o Judiciário e o Legislativo. Estará em pauta mais uma vez. Tem essa condição. E o ascendente também tem essa condição de estar projetando-se na casa 12. Então, tem muita coisa que vai ser descoberta ainda nesses porões do nosso país. Tem essa condição por aqui, que é esse trecho aqui, tem as progressões secundárias, que tem a situação aqui, ó, transição da Lua progredida, né? Passando para a casa 10, esses próximos períodos. Vai ficar muito em pauta, muita evidência, a presidência, né? Talvez por já começar esses movimentos das eleições do ano que vem ainda, então vai ser um foco de atenção. E tem maus aspectos nesse sentido. Maus aspectos que levam a crer que pode ter dificuldades, travamentos. Dificuldades, né, que envolvem a economia também, porque tem um mau aspecto com Plutão. Então, o que acontece? Né? Isso vai ser um tanto complicado para o governo atual, para poder vencer essas complicações agora, né, que podem atrapalhar muito as eleições do próximo ano, que está longe ainda, em termos, né, para os políticos vai ser amanhã, as eleições, mas tem essas situações. Então, esse mês é um pouco mais crítico. As coisas um pouco mais arrastadas, um pouco mais difíceis de se manifestarem e se vai ter um bom andamento daqui em diante. Esses são os trânsitos que nós temos aqui para o Brasil. Plutão tem feito bons aspectos ao próprio Plutão do Brasil. E o Brasil, apesar de todos os pesares, né, está passando por uma fase de remodelação no futuro. Estamos indo rumo ao novo mundo para o Brasil, novo período. Crises aos montes acontecendo para tirar coisas do caminho, né? Mas tem boas condições. O Plutão fazendo um bom aspecto ao próprio Plutão do país, inclusive, né, apesar das crises, mudanças significativas que envolvem a economia, apesar das crises atuais momentâneas. Tem essa condição. Mas o Plutão faz mau aspecto ao Marte, que rege a casa 10 do país, e dá essa condição de crises que envolvem os nossos governantes, a presidência diretamente. O Netuno, ele está fazendo uma função dele, né, que é conjunção com esse vai o Plutão por aqui, que pega na economia. Então, pode temos um perigo muito grande de descontrole na inflação. Descontrole na inflação por conta desse Netuno. Apesar que tem uma coisa, né? Esse próprio Plutão, voltando ao Plutão por aqui, faz bom aspecto ao próprio Plutão, que está na casa 2 do país que está para bonito. Então, existe condições de ter um certo controle, apesar dessas condições estranhas que acontecem, que podem complicar as questões econômicas do país. O Urano, ele tem feito bons aspectos, né? Ó, bons aspectos ao Mercúrio, que rege a casa 5 do país. Para das artes, das surpresas muito positivas ainda continuam acontecendo. E o Urano faz bom aspecto ao Netuno do nosso país. Ah, desculpa, eu repeti. O, o Urano faz bom aspecto a Plutão do país, que faz da economia. Olha, momentaneamente temos complicações, mas tem gente no Ministério da Economia, todos eles, né, estão com projetos, com planos, mesmo que não fiquem tão evidenciados, que possam remodelar a economia do Brasil. Não a curto prazo, médio e longo prazo. Dá uma boa condição. E talvez no mês de maio, junho, se sejam colocados novos sistemas ou situações, não vou dizer nem decretos, mas coisas novas que possam até favorecer bem a economia do Brasil. Atenção, favorece a economia do Brasil, não do povo, do dinheiro do bolso. É a economia de modo geral. Tem essa condição.
certo? O Saturno vem fazendo seus aspectos, né? E olha, ele faz conjunção a esse Plutão, que rege a 10. Então, um período de crise, crítico, né? Período crítico para a presidência, os rumos do país, que Plutão rege a casa 10 do país. E a economia, resistindo. Conjunção com Plutão, de casa 2, resistindo. Derrocada não, mas resistindo, se driblando situações em todos os momentos. E o Netuno faz quadratura ao próprio Netuno e Urano, que estão na casa 11 do Brasil. A ideia é a seguinte: ah, a casa 11 fala dos nossos representantes, câmaras, senados. Netuno só faz mau aspecto. Ou seja, eles, não é que eles estão tanto perdidos. Nós estamos perdidos porque eles não estão se desentendendo. Eles estão desligados do povo, das necessidades do povo, mas se degradando entre si. Ah, às vezes é importante se degradarem entre si por coisas que falam da população, do povo, né? Mas estão se degradando entre si por questões políticas ou por questões do poder. Isso pode ser a complicação maior nesse trecho por aqui. É um aspecto relativamente curto, né? Mas tem que ter atenção nesse sentido, né? O Júpiter tem feito suas passagens, está pela casa 5, como eu comentei por aqui, faz aspectos curtos e rápidos. Mas só para ele passar pela casa 5 já favorece as questões das artes, que sofreu muitos impactos nos últimos anos. Então, favorece bastante tudo isso, né? O Marte, na sua passagem, tem feito as condições todinhas por aqui. E no mapa do Brasil, nesse mês todinho, faz conjunção a Vênus. Então, atritos que envolvem as relações internacionais, como aconteceu recentemente. Então, alguns atritos, alguns contratempos nas relações internacionais. Pensar que são atritos nas relações internacionais que foram mais danosas internamente do que no exterior. Por isso que tem a condição de fazer mau aspecto ao meio do céu e ao próprio ascendente, que é a imagem do Brasil, dentro de nós mesmos, na autoimagem. E fez mal ao meio do céu, que é o país também. Então, o país sofreu um pouco desse impacto, a presidência sofreu um pouco desse impacto, desse desconto e tensões internas, né, que atrapalham tanto o nosso país também nesse sentido. Enfim, e mais outras e outras possibilidades que existem nesse nosso momento histórico, social, político e econômico, nesse nosso Brasil varonil, a terra Brasilis. Certo? Bom, isso que eu tinha que falar para vocês com relação a esses ingressos todos por aqui. Mas eu vou comentar agora com vocês, como sempre faço, né, um pouco dos signos. Na realidade, né, quando a gente fala esse tipo de previsão, não é previsão, são comentários e orientações para as pessoas dos signos. Nada vai substituir o mapa de uma pessoa, claro que não, sempre por um bom astrólogo, um profissional, né, e vai poder fazer a sua previsão, que são as orientações, né? E essas orientações que eu vou dar passada para vocês são orientações gerais para quem é daquele signo solar ou para quem tem esse ascendente também. Tá? São orientações. Tá? Consulte um astrólogo, ou então pessoas especialistas nas áreas correspondentes, para poder ter uma boa passagem desse mês por aqui, de hoje até o próximo mês, quando o Sol ingressa no signo de Câncer, que é significativo quando o Sol ingressa em Câncer, porque é um signo cardinal, então tem essa condição de ser um novo quartal que se inicia. Tá? Então vamos ver como é que vai ser essa condição agora para todos. Eu vou começar por Gêmeos, né, que são os aniversariantes do mês, né? Eu também me coloco nessa condição. Então vamos começar por Gêmeos, né, como eu comentei agora pouquinho. Só ingressou em Gêmeos e Urano ingressou junto. Urano fica em Gêmeos por um tempinho, mas como ingressou agora, está zero, mas está coladinho, né? O pessoal de Gêmeos talvez tenha que ter um pouco mais de paciência. Na realidade, estão mais criativos, mais espontâneos, mas eventualmente pode fazer com que esse pessoal de Gêmeos, né, ou assim, Gêmeos, né, seja livre, original, independente, mas um pouco inconsequente e de repente, perder um pouco de paciência com as pessoas próximas. É como se não quisesse mais acertar certas condições que ele entende que pode ser se a sua liberdade. Então, pode dar uma certa irreverência, que traz criatividade, traz espontaneidade, mas que pode levar certas inconsequências. Então, só ter essa condição. Seja livre, original, viva bem a vida, mas não seja inconsequente, de jeito algum. E cuide bem das suas amizades. Talvez algumas amizades vão embora. Na realidade, talvez você perceba que algumas amizades nem sempre foram amigas. E pode se pensar uma coisa, se você percebe que não são mais amigas, é que nunca foram. Então, essa realidade pode acontecer nesse período agora, nesse momento histórico, desse mês de Gêmeos, para quem é de Gêmeos ou ascendente de Gêmeos. Para o pessoal de Câncer ou ascendente Câncer, né? Olha,
Repense muito bem nos projetos para o futuro. É um momento que é importante para você iniciar novos projetos, novos ciclos de vida, mas com cautela e com atenção. Vou pensar assim: pode pensar novos projetos, até deveria, mas siga seus sonhos, é importante, mas seja realista, né? Siga o seu desejo, siga suas paixões, siga sua vocação original, mas projete, planeje, para não ter complicações depois no futuro. É importante seguir a vocação. Siga a vocação, seguir a sua voz do coração. É bem essa condição. E por conta disso, siga os seus sonhos, mas faça planejamento. Isso é importante para o pessoal de Gêmeos, desculpe, de Câncer ou ascendente de Câncer. O pessoal de Leão ou ascendente de Leão, né, são muito voltados à sua própria expressão, reconhecem muito bem a si mesmos, curtem a si mesmos, é uma coisa importante, ter uma boa autoestima. Só que desta feita é importante dar atenção ao que os seus iguais comentam sobre você. Atenção, amigos de verdade falam das suas dificuldades, às vezes criticam, né? E pode ser bem interessante, né? Ou seja, se amigo critica, é que ele tem interesse em você, em você ficar bem. Não perca paciência com esses amigos seus também, não. Que de repente falam certas verdades, e aceita as verdades. Que pode ser interessante você ouvi-los, né? Senão eles não falariam com você e te alertariam sobre essas situações. Então, veja bem essas atenções. O pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem, né? Novidades podem acontecer em termos profissionais. Digamos, fique atento porque pode ter uns insights, pode trazer novas possibilidades em termos de trabalho, de futuro, né? Na verdade, o que pode acontecer eventualmente nesses períodos agora, desse mês agora, de só passando por Gêmeos, de surpresas acontecerem, que pode eventualmente desestabilizar um pouco o futuro que você estava planejando. Mas pode ser interessante, né? Mas atenção, não fique contando com a opinião dos outros, ou melhor, com o auxílio dos outros. Faça você por si mesmo, né? Tem uns insights, confira, mas esperar que os outros colaborem com você, não que você não vai ter, mas não é o momento agora de ter essa condição. Então, faça as suas coisas por si só. É interessante isso. O pessoal de Libra ou ascendente em Libra, né? Tenha atenção com seus companheiros, seus parceiros. Seus parceiros podem passar por situações de que estão repensando uma série de coisas de vida, né? Ah, e é importante compreendê-los, as suas necessidades, as suas intenções e as suas vontades. Isso não quer dizer que sempre estarão certos, mas entendê-los e até aconselhá-los, conversar com eles, sem forçar a barra. Isso é importante, né? Ter essa condição. Uma coisa que talvez seja importante e interessante, o pessoal do Libra ou o ascendente Libra, né? Botar atenção para a sua fé. Mas também questionar algumas coisas que falam de fé e de religiosidade, viu? É importante ter esse momento de repensar as suas crenças. Mas dá atenção às crenças, é uma coisa importante. Pessoal de Libra ou ascendente Libra. Pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião, no seu dia a dia, no seu trabalho, né, as coisas estão andando, mas, de novo, uma coisa que eu comentei no comecinho. Veja se realmente os seus projetos ou o seu dia a dia está sendo proveitoso. Repense, reveja, né, ou veja se o que você tem feito está dando resultado como esperado. É aquela coisa que fala que sai do automático, né? Se está no automático e está dando bom resultado, ótimo. Se está no automático, está estanque, está indo só, linear, modo linear, repensar, talvez mudar, mas vai exigir esforço, viu? Vai exigir competência e realismo, né? É não se conformar com a realidade que está estável, tentar fazer as coisas movimentarem melhor. E talvez por conta disso, né, seja importante desprender-se de algumas coisas. Seja talvez importante deixar para trás certos sistemas e métodos que já não estão mais adequados, estão desgastados dessa possibilidade. O pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, romances, né, são tão bons, né? O sonho, né? Mas talvez seja importante, né? O romantismo, né? Se você está se relacionando com alguém, né? Talvez seja o momento de estruturar mais, dar mais estabilidade a essa relação. Se você está incomodado com as pessoas com as quais se relaciona, é bom conversar para ver se as pessoas também estão satisfeitas com a relação que você dá a elas. Se você não está se relacionando com ninguém, é bom você pensar por quê. Ou porque você quer, ou porque você não quer, ou se tem algum problema na maneira como você tem lidado com as pessoas que pretendem se relacionar. Essa é a condição.
É bom rever o seu ciclo social, algumas pessoas se tornam, são adequadas. Há uma tendência de algumas pessoas se afastarem do seu convívio, por sinal. O pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, olha, novidades no seu dia a dia, no trabalho, coisas boas acontecendo. Talvez seja importante reformular algumas coisas, modernizar algumas coisas no seu dia a dia, no seu trabalho. Se você não trabalha, que é uma pena, que seria bastante produtivo tudo isso, né? É modificar o seu dia a dia, fazer novas rotinas, novas alterações, sei lá, no seu dia a dia, como você quiser. E no trabalho, mesma coisa, mudar alguma coisa, mudar o sistema, mudar as ordens que você dá aos seus funcionários, mudar o conceito que você tem com seus patrões, seus chefes, mudar as coisas. Pode ser bem interessante e vai ter bem aceito tudo isso, né? Mas atenção com seus familiares. Tem que ir no mapa de cada um, certamente, né? Mas, de modo geral, atenção com seus familiares. É importante ver isso. Em que sentido? Saúde, comportamento, enfim, tudo isso. Até estar emocional, alguma coisinha assim, valeria a pena. Só de aquário ou ascendente aquário, né? Uma coisa que talvez fosse significativa e importante, rever os seus conhecimentos, estudar novas possibilidades. Talvez se atualizar em termos de conhecimento, nos seus cursos, no que você é em termos profissionais, talvez seja importante remodelar, fazer cursos de especialização ou então de reciclagem. Talvez seja importante. A ideia é que talvez o pessoal de aquário ou o ascendente aquário, né, está um pouco defasado com relação às novas tecnologias, novas ideias. Então é importante fazer esse tipo de coisa, né? Porque senão vai ficar para trás, vai ficar para trás. Mas olha, uma coisa que é importante, faça coisas que dão prazer, que são prazerosas também, né? Não por obrigação, né? Fazer reciclagem por obrigação é um pé no saco, né? Certo? Pessoal de peixes ou ascendente peixes, né? Pessoal de peixes ou ascendente em peixes, né? O... Reveja como são as suas contas, como estão as suas questões materiais, financeiras e econômicas, né? Como você está... Atenção, a diferença entre financeiro e econômico, né? O econômico, né, é como está seu trabalho longo prazo que dá seus recursos, financeiro ou de imediato, né? Veja como são as questões econômicas, né? Da ideia que as questões econômicas estão bem, estão andando bem. Agora, nas questões financeiras de atualmente, né, talvez seja uma fase que não está tão fluido, né? Mas é uma coisa momentânea, é como se fosse uma coisa meio sazonal. Então, financeiramente agora pode estar um pouquinho mais restrito, um pouco mais ajustado, né? Além do que você poderia entender, ou do que gostaria. Agora, veja, economicamente está bem, tá a ideia que está bem, mas pode ficar melhor. Dá essa boa possibilidade. Pessoal de Áries, ou ascendente em Áries, o Netuno acabou de entrar em Áries, junto com Saturno também nessa posição. Então, a pessoa que tem que rever os seus futuros, rever os seus futuros, vários futuros, né? Ou seja, futuro social, pessoal, em termos de relações afetivas, profissional, repensar uma série de coisas. Siga seus sonhos, mas seja realista. Siga seus projetos, mas planeje antes. Isso é importante. E uma coisa que eu falei agora há pouco também, uma coisa que talvez seja importante o pessoal de Ares ou ascendente Ares, né? Fazer cursos, ampliar seus conhecimentos. Mas no caso seu, pessoal de Ares ou ascendente Ares, né? Ampliar seus conhecimentos em várias áreas. É como se fosse importante agora ter um pouco mais de cultura geral. Então não fique só na sua área, focado só na sua área. Veja outras coisas que não têm nada a ver, mas que te dão satisfação pessoal. Isso é importante. E o pessoal de touro, finalizando o nosso circuito por aqui. Pessoal de touro ou ascendente em touro, né? O pessoal de touro, ascendente em touro, tem aquela questão do dinheiro, é uma coisa importante, né? Claro que é importante, estamos no mundo físico, né? E esse pessoal, nesse período, tem boas e excelentes condições de ah, fazer o balanço de quanto está ganhando, quanto está gastando. E fazer uma avaliação disso. Se por acaso você vê que você está ganhando, a receita é maior que a despesa, né? Que bom, vamos investir então, né? Para poder ter mais, né? Se você perceber que você tem mais despesa que receita, aí é hora de avaliar. Em que sentido? Cortar despesa? Não. É avaliar se você está com mais despesa porque você mudou o padrão de vida ou porque está gastando a tua.
Se você mudou o padrão de vida, então talvez seja interessante você aumentar a sua receita que você consegue fazer para fazer com que o seu padrão de vida estabeleça uma certa estabilidade, fique mais estável. E o novo padrão de vida pode ser bem interessante. E você tem condições agora de fazer isso, fazer mudanças e fazer com que as suas despesas, que não são desnecessárias, são importantes, porque fizeram você mudar de padrão de vida. Agora, você pode agora também ser gasto à toa, né? Se está gastando à toa, aí já não é mais interessante. É bom remodelar tudo isso. Fechando, então, o circuito de todos os dias para o mês correspondente. Parabéns, geminianos, parabéns para mim também. E aguardo vocês no próximo mês com o sonho ingressando em câncer, que é importante, que é mais um quartal, né, desse ano. É o segundo quartal. O ano tem 4 quartais. São as 4 estações de ano. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Quando ingressou o ano, o primeiro quartal, que define todo o ano quando o Sol ingressou em Áries. Agora, uma partição desse ano todo, que é o segundo quartal que o Sol ingressa em Câncer. Né? É uma estação, tem 3 meses. Mas por que quartal? É um quarto das estações do ano. Aliás, do ano, né? É a segunda estação que dura 3 meses. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveite bem o período, aproveite bastante bem as coisas, né? Seja feliz. Isso é importante ser feliz, né? E não só ser feliz por si só, para fazer as pessoas felizes também ao seu redor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero vocês no próximo mês que vem e carpe diem. Aproveite o dia todos os dias. Beijo para vocês. Deixa eu finalizar por aqui e aguardo vocês no próximo período à frente por aí. Só um instantinho. Deixa eu só finalizar aqui para começarmos mais um período aqui com o sol passando à frente por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Um instantinho.